Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Rubens, sócio fundador da Think Inovação. É um prazer tê-los como audiência nesse episódio. Hoje, a gente vai ter um bate-papo repleto de insights valiosos sobre marketing digital e inovação em performance. Em janeiro de 2024, o Brasil contava com quase 188 milhões de usuários na internet, 86,6% de toda a população. 144 milhões desses usavam ativamente as redes sociais, o que equivale a mais de 63% dos brasileiros. E esses números seguem crescendo. O maior destaque do período, indiscutivelmente, é o TikTok, uma rede que cresceu expressivos 20% no último ano, apesar de até hoje carregar o estigma de rede social para adolescentes. Ela chegou a 2024 com 98 milhões de usuários adultos, ou seja, 60% da população maior de 18 anos. E aí a grande questão que fica é: as empresas e os profissionais de marketing estão aptos a acompanhar as tendências trazidas por um novo estilo de se fazer mídia social? Para conversar sobre isso, a gente trouxe duas grandes especialistas no tema. Nossa primeira convidada é publicitária com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atua com marketing digital desde 2008, incluindo seu currículo grandes agências como W. McCann. Como palestrante e professora, já capacitou milhares de profissionais e, por isso, assume a alcunha de Tia Su. É sócia fundadora e CEO da Atriz Estratégia e da Atriz Academy. Bem-vinda, Suelen. Obrigada. Nossa outra convidada é publicitária, tem MBA em Gestão e Inteligência em Negócios Digitais pela FGV e acumula mais de 8 anos de experiência em mídia performance. Como especialista em mídia digital, apenas no último ano administrou mais de 4 milhões de reais nas principais plataformas digitais. Não bastando, ela se tornou uma das primeiras profissionais do mundo a obter certificação de Media Buying Professional do TikTok. Hoje, é palestrante, professora e diretora de performance da Atriz Estratégia. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Não tem nem roupa para ouvir tanta coisa sobre mim. Meninas, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, apesar de eu já ter falado, ter feito essa apresentação de vocês. Acho que a gente começa, né? Hoje a gente é um conglomerado de coisas, né? Cada vez mais. Hoje, além da minha carreira profissional, não tem como dizer, da maternidade, que faz parte da minha vida, né? Então, é ser esposa, é sobre ser mãe e sobre tentar ainda ser inspiração, além de todo o resto, né? Porque eu acho que não vou repetir o currículo, até porque a gente começa a passar de um determinado tempo de carreira que é melhor a gente nem falar tanto para não entregar a idade. Mas acho que o grande desafio hoje mesmo para mim, de falar sobre mim, saber o impacto que isso pode causar nas outras pessoas, né? Eu acho que todo mundo hoje está dizendo que sabe tudo o tempo todo, né? E eu acho que, se eu posso falar algo sobre mim, que eu acho que mais me credencia, que um dia eu ouvi que só sei que nada sei, e eu caminho por essa linha tênue sobre saber e não saber. E eu acho que se algo que me credencia é essa curiosidade minha de evoluir profissionalmente e também na vida pessoal. Então, se eu fosse falar sobre mim hoje, é que eu sou uma grande gulosa de saberes, não só sobre a minha vida pessoal, mas de um modo geral. Então, isso eu uso de uma maneira muito positiva em quem está em torno de mim no mundo para beneficiar essas pessoas e fazê-las evoluir. Ou seja, quem está do meu lado tenta sempre construir essa evolução e se tornar pessoas melhores, e eu também me tornar melhor por meio dessa troca. Perfeito. Fica até difícil, né? Falar, né? Depois de uma coisa dessa. Os filósofos dizem que a pergunta mais difícil é quem é você, né? É verdade. Porque quem é você, você não é com que você trabalha. Isso. Né? Então, de fato uma pergunta difícil, né? É verdade. E a gente tende a falar quem a gente é baseado no que a gente se forma, né? No que a gente trabalha, no que a gente faz todo dia, toda hora. Mas a gente não faz só o que tá lá nas demandas para arriscar, né? Exato. Mas vou falar também sobre mim. Hoje eu sou a Mari do Thiago, a mamãe do Dom. Sou uma pessoa muito leve, muito feliz, que acredita muito na vida, que tem esperança, principalmente, de ver um mundo melhor para o meu filho, de tentar construir esse mundo melhor para o meu filho, para essa geração que está chegando. E sou uma pessoa que tem muita expectativa de ver o nosso mercado mais que evoluído,
e a gente vê o Espírito Santo no mesmo nível de São Paulo e Rio de Janeiro. Perfeito. Então, apesar da gente ter muito essa concentração aqui no Sudeste, mas o Espírito Santo é um pouquinho esquecido, né? Um pouquinho bondade minha, né? Porque é bem esquecido, mas eu tenho essa esperança de ver o meu mercado se destacando. E estou muito feliz de fazer parte dessa evolução, porque com a Atriz Estratégia a gente já tem conseguido dar grandes passos, apesar de pequenos, né, na estrutura, mas grandes em olhar de futuro, em fazer diferença no mercado, em entregar um trabalho de qualidade. Então, sei que você perguntou sobre quem eu sou, mas isso faz parte de quem eu sou. Então, nesses 10 anos de carreira, tudo que eu evoluí até chegar a ser uma das primeiras do mundo a ser certificada numa plataforma super recente também, né, e grandiosa como o TikTok, é até difícil eu falar sobre isso, porque a ficha ainda está caindo, né? Fico muito feliz porque uma profissional capixaba conseguiu isso. Então, posso dizer que eu estou me sentindo junto com os capixabas que já desbravaram grandes prêmios também, como o Leão em Cannes e etc., que é o ápice da nossa profissão, né? Acho que é isso. Perfeito. Eu concordo e eu acho assim, ainda que nós sempre utilizemos o termo de barreiras geográficas para falar sobre a atuação em propaganda, indiscutivelmente eu estou frente a uma agência que ela se coloca em nível de destaque nacional. E a gente vai falar sobre isso, né? Vocês recentemente têm tido esse destaque, esse reconhecimento, inclusive sendo convidadas pela equipe do TikTok para ministrar conteúdos. Então, eu acho que a gente, de fato, tem no Espírito Santo, a gente tem conseguido no Espírito Santo um protagonismo, Sim. sabe? Não só em relação à publicidade, mas em relação a inúmeras empresas que surgem Sim. e que têm um destaque Sim. nacional. Eu acho que é uma coisa importante de dizer também, que para mim, tendo a experiência de ter trabalhado fora do Espírito Santo, é nítido e notório a capacidade que os profissionais locais conseguem conquistar de forma muito rápida no mercado fora, né? Como o nosso mercado é pequeno, a gente tem pouco dinheiro, nós somos todos muito multifacetados, né? Multitask. Então, essa coisa de ser multitask é incomum em mercados grandes. E quando você chega e você tem essa visão mais holística, isso tem um valor muito grande para as operações de modo geral. É como se você fosse fluente em vários idiomas, sabe? Isso te dá um poder muito grande dentro da equipe. E isso aconteceu comigo muito rapidamente. Na minha primeira semana, dentro de uma grande agência, eu morrendo de medo, eu entrei no cargo de liderança já, então eu já estava com muito medo. Mas, claramente, essa capacidade de saber off, de saber on, de saber gestão, de saber planejamento, essa visão holística que a gente vive em agência muito pequena, me deu a capacidade de discutir com todo mundo no mesmo nível. Concordo plenamente. Eu acho que tem uma outra questão que a gente fala muito sobre ser generalista, né? Então, eu concordo, Suelen, assim, até por ter uma configuração de carreira muito similar, né, à sua, de entender que a experiência em pequenos negócios de comunicação permitem a gente compreender muito sobre diferentes assuntos. E talvez o profissional capixaba tenha uma vantagem nesse sentido, né? E aí você falou assim, a minha experiência enquanto pequenos negócios, tendo uma visão holística, contribuiu para a minha atuação na W Macan. E agora eu queria entender o inverso. O que a sua experiência na W Macan, que é uma grande agência, contribuiu e contribui com a sua atuação hoje na Atriz Estratégia e Atriz Academy? É muito triste, vou falar uma coisa muito triste, assim, eu acho triste. Primeiro é que eu fui para lá descobrir um valor que eu já tinha, né? Então, é como se eu precisasse disso para me encontrar. O que eu acho muito triste, porque eu deveria sentir isso aqui, né? Então, eu quando fui para São Paulo, eu já tinha alcunha de Tia Su, né? E eu achava que eu a qualquer momento ia ser descoberta, porque eu era uma grande fraude. E quando eu vou para São Paulo, eu descobri que eu não era uma fraude, porque eu virei Tia Su lá na primeira semana. Então, eu comecei a entender que era quem eu era. E a parte, isso assim, eu fui com uma expectativa muito grande de aprender com aquelas pessoas, né? E quando eu percebo que eu estava ali para ensinar muito mais do que aprender, foi, não vou mentir, um pouco frustrante. Não que eu não tenha aprendido, pelo amor de Deus, aprendi muito, encontrei pessoas incríveis no meu caminho,
Mas não do jeito que eu achei. Tipo assim, eu vou chegar lá e eu vou ser Uma estagiária. né? Eu vou ser Comecei ainda minha carreira experiente. agora. Exatamente. E quando você vê que pessoas que às vezes ocupam cargos muito altos, atendendo clientes com um volume financeiro absurdo, com experiência, às vezes, em uma única ferramenta, né? Com aquele olhar específico. O cara, eu sou especialista em Google Ads. E você olha aquilo e fala, mas como é que você é especialista em Google Ads e você não entende canal de venda? Como que isso pode acontecer? Se você não entende mercado, se você não entende planejamento, se você não entende branding, se você não entende... E você vê uma miopia muito grande ali. E outra coisa que me fez entender um pouco mais o mercado local é que as dores são muito parecidas, né? Então, aqui a gente falava assim, sei lá, o cliente não tem a cabeça fechada. Não, você vai ver um cliente grande, a cabeça muito mais fechada, os desafios são muito maiores porque é como aqui é como se corretesse fazer a mesma. Aqui a gente está num barquinho, lógico, mas vai virar também um Titanic, né? Vai fazer uma curva com o Titanic, é muito mais difícil, é muito mais lento. Então você tem um nível de... E isso está sendo um desafio muito grande para essas grandes empresas. Eu atendi a Nestlé só. Só a Nestlé. Então, assim, às vezes um movimento que a gente precisava fazer precisava ser um movimento rápido e a gente era muito mais lento. Então, isso também eu tive que aprender a controlar minha ansiedade, porque como aqui era pequena, às vezes eu metia a mão e eu mesmo resolvia. E lá eu não podia fazer isso. Exato. Lá eu tinha 3, 4, 5 pessoas para demandar uma coisa. Então, esse foi o meu grande desafio também. Como eu lidar com a minha própria ansiedade, por ser essa profissional multitarefa, de, meu Deus, mas é só clicar um botão, deixa eu clicar esse botão. E eu não podia clicar esse botão. E isso criando essa angústia. Eu acho que esse é um aprendizado também. Aprendi a me valorizar. Então, resumindo, né? Aprendi a me valorizar e aprendi a entender que tudo é mais fácil quando você tem mais dinheiro. Sim. É legal complementar, porque ela falou muito bem que trabalhar com mais dinheiro é mais fácil, porque você fica mais míope também, porque tudo que é volume vai sumir, né? Então, tipo assim, tudo... Os erros. Não sei quantos milhões de impressões, não sei quantos mil cliques, um restore de 1 milhão. Então, assim, um restore de 1 milhão é a verba de um ano. De um cliente daqui, né? Então, assim, essa diferença, assim, a pessoa vai ficando assim... Outro dia a gente tava num evento do TikTok e a pessoa chocada que a gente virou case com 20 mil reais, tipo assim, né? Ela, gente, mas isso aí é uma inserção que eu coloco aqui, que eu vendi... Acabei de fechar com um cliente aqui, 4 milhões para uma semana, sabe? Assim, umas surpresas que pra gente, um restore faz tanta diferença, menina, dá pra fazer um barulho tão grande. É claro que a gente fala também muito de cobertura, né? Então, eu me assustei com essas verbas também, quando a gente chegou lá, mas era uma verba de uma rede varejista que tinha atuação no Brasil inteiro, e quando a gente ia olhar, nem era tanta verba assim. Nem era tanta verba assim. Então, nesse sentido, ser de um mercado menor acaba sendo um favorecimento, na minha opinião. Eu uso uma analogia, né? Uma vez o Rubens Barrichello, ele era reconhecido pela qualidade dele pilotando na chuva, né? E falava, mas Rubens, como que você pilota tão bem na chuva? Ele falou, cara, porque lá no Brasil, eu não tinha tanto recurso para trocar o pneu quando chovia. Então, eu tinha que usar o mesmo pneu. Então, a experiência que eu adquiri durante a minha atuação em condições adversas possibilitou eu ter destaque em determinada situação. Eu acho que o que acontece com a gente é muito isso, né? É muito nesse contexto. A gente teve a oportunidade de atender grandes empresas, então, alguns grupos multinacionais, né? Durante até o período em que a gente trabalhou junto. E tem uma fala de uma cliente que ficou marcada, e eu coloco isso muito até como um mantra, sabe? Uma vez ela falou, ela era atendida anteriormente por uma grande agência, uma das principais do Brasil, agências digitais, e em um determinado momento ela falou bem assim, vocês são muito mais presentes para mim do que a minha antiga agência. Então, ainda havendo uma distância geográfica, que vamos convencionar, nem tão longe assim, Não. né? Nem tão longe assim. Então, a gente tem uma hora e meia de voo. O pessoal é tão acostumado a fazer a ponte aérea Rio-São Paulo, né? O que custa alguns minutos a mais para vir até o Espírito Santo? Então, 40 minutos a mais. 40 minutos a mais. 1 hora. Então, alguns minutos a mais de vir para o Espírito Santo. Então, essa é uma ponte aérea que
que deve crescer muito em frequência, né? E que vocês já têm feito isso. Então, assim, conversando com a Sueli, ela fala, vou para São Paulo, sei lá, 2 vezes por mês, não sei. Vai com uma frequência muito alta, né? Não era tão alta, Não. agora tá mais. Semana que vem estamos aonde? Em São Paulo. Hoje, atriz, você falou que a gente está galgando essas fronteiras, mas a gente gosta muito de atender clientes locais querendo crescer para fora, né? Eu acho que a gente já mostrou a nossa capacidade de trazer essa qualificação e esse crescimento e expansão para fora do Brasil, do estado do Espírito Santo, para fora do Brasil, fortalecer essas marcas fora, colaborar nessas construções de estratégia. E eu acho que isso é um ponto muito importante, né? E que a gente está começando a fazer esse movimento também com o nosso próprio negócio, de quebrar essas fronteiras, né? Muitas empresas vieram para o Espírito Santo, né? Mas nós também temos muitas empresas que cresceram e estão indo para fora. Poxa, a gente foi em São Paulo, tava tudo de Willbank, né? Um dia, a gente falou, nossa, que orgulho, Willbank. E, poxa, o presidente do Google é capixaba, Sim. sabe? Então, assim, o Espírito Santo tá aí, as pessoas que não sabem, a gente fala pouco, né? Acho que agora tá começando um movimento disso, mas eu tenho muito medo também que esse movimento tá um movimento muito pouco diverso, né? Eu acho que nesse lugar de fala, a gente tem que se colocar também dentro disso, né? A gente vive hoje um momento em que as pessoas que falam, elas são meio um padrão, as mesmas pessoas, o mesmo estereótipo falando. Então, assim, outro dia eu estava ouvindo de uma aluna que me cobrou esse meu lugar, né? De fala. Você tem que falar essas coisas que você costuma dizer. E eu falo, mas eu falo. Ela falou, não, você fala na sala de aula, você fala pra gente num café. Você tem que dar voz a isso, você tem que trazer isso pra fora. Eu acho que é muito disso também. Eu acho que os bons estão calados e vendo muito barulho acontecer. Eu queria fazer rapidamente uma metáfora. Eu cresci numa área urbana rural, que é a Serra Sede, e meu avô criava galinhas. E ele estava acabando com a criação e tinham 2 galinhas por último. E ele tinha que escolher qual das 2 ia para a panela, né? E só uma delas estava pondo ovo. E aí ele teve que decidir qual das 2 que era a galinha que ele levaria para a panela num domingo. E ele foi escolher aquela que cacarejava, né? Então, por quê? Porque é aquela que estava gritando que pôs os ovos. Quando ele matou essa galinha, pararam de aparecer ovos, porque na verdade a outra que estava colocando o ovo, né? Então, eu acho que é muito isso também, a gente tomar essa consciência de que tem muita gente cacarejando sem pôr ovo e tem muita gente pondo ovo sem cacarejar. É um velho ditado, né? Não adianta botar ovo no cacarejar. É isso, eu acho que é bem por aí. Eu acho que tem muita gente boa calada e a gente está vivendo um mundo de barulho. E às vezes esse ruído faz mal até pra gente, assim, pro nosso psicológico, nossa saúde mental. A gente começa a se sentir... aquela velha máxima. Tem muita gente merda se achando fera, fazendo gente fera se achar uma merda. E eu acho que a gente precisa fazer um contramovimento, por isso que a gente fez questão de participar aqui também, para falar um pouco disso, né, das coisas que a gente acha, porque o que faz a gente não é a gente se achar, acho que é uma coisa muito importante isso, assim, vocês estão se achando. Não, a gente está ocupando um lugar hoje que é de reconhecimento. E a gente não está sendo reconhecido por nós mesmos, não é autorreconhecimento. É verdade, não é justo, né, que a gente não se autorreconheça, né? E aí a gente fica sempre, eu não vou me autorreconhecer, não sei o quê. E, na verdade, nem é a gente que está se reconhecendo, não. A gente agora está se reconhecendo pelo olhar dos outros. Eu acho que das ferramentas, do reconhecimento dos nossos cases, dos resultados que a gente vem obtendo, que não é fruto do trabalho de hoje. Eu acho que é muito importante dizer isso, né? Eu tenho uma longuíssima carreira. A Mari está comigo aí há muitos anos, né? A gente teve um hiato de tempo longe, mas retomamos esse relacionamento. Então, isso é uma construção de longa data, né? Então, as metodologias de trabalho, né? E a gente ensina isso em sala de aula, isso faz diferença na vida das pessoas. E a gente fala pouco disso nesse lugar, sabe? Igual a gente está aqui para fora, pra né? fora. A gente não coloca para fora, né? Fica tudo muito encrostado. E sabe uma percepção que eu tenho também? É que os bons estão calados, igual você falou, mas às vezes quando eles não se calam, eles são abafados.
Porque hoje está todo mundo querendo falar Sim, tanto, de uma forma tão superficial, de uma forma tão rápida, porque esse imediatismo de gerar resultado rápido, de ter hack, não sei o que. Calma aí, meu querido, é muito trabalho pesado. As coisas vão chegando com processo, vão chegando com estratégia, vão chegando com muita manga arregaçada para alguém querer testar um hackzinho, um arrasta para cima e dizer no outro dia que isso é um fator de hipersucesso e eu vou virar palestrante porque agora eu sou empresário de sucesso que faturei milhões em um dia, Perfeito. sabe? Então isso é cansativo também. Outro dia a gente viu um vídeo que a pessoa falava assim, 100% de conversão. Eu falei, deve ter tido um clique, uma impressão, um clique, uma conversão. Aí então, ele deu a sorte que a primeira impressão dele virou uma conversão. Isso não é um mérito seu, ô amado, foi só uma sorte. Parabéns. Parabéns. E aí ele colocou um hack. Não é um hack, desculpa, não existe nenhum hack, não existe nenhuma macumba que faça 100% de conversão. Então, assim, eu acho que tá muito isso. E as pessoas ficam ali, eu quero saber o que você fez, Sim. né? E é isso, a busca de uma fórmula pré-pronta num mundo onde os ingredientes são diferentes, as temperaturas dos fornos são diferentes, as formas são diferentes, os gostos são diferentes, né? Então, eu acho que a gente está querendo pausterizar uma coisa que é diversa. Eu acho que isso é um grande problema na nossa área hoje. Perfeito. Suelen, você comentou que uma aluna te fez uma provocação. E aí, partindo um pouco para esse contexto de professora, já faz bastante tempo que você atua, né, ministrando conteúdos diversos para o mercado capixaba. Eu acho até a Tris Academy tem muito desse papel, né, de capacitação. Anteriormente, você atuou muito tempo na UIS e também, né, formou muita gente no mercado capixaba. E aí eu queria uma percepção sua do que você percebe de diferença do profissional que era capacitado em digital há 10 anos atrás dos profissionais atuais. Então, é muito interessante isso, porque eu ajudei a formular os cursos da UIS, né? Eu acho que mais do que como professora, eu colaborei muito na construção. E você trabalhou comigo, essa metódica. Então, eu sempre criei muito matriz, maneiras de trabalhar, etapas, né? Sempre nascendo de uma parte de planejamento muito forte, de estratégia muito forte. Muitas dessas estratégias envolvendo mudanças nos próprios clientes. E hoje, essa coisa que aconteceu, que foi importante, eu não vou tirar o mérito dessa coisa toda do tráfego pago que está surgindo desde 2019, esse grande movimento, né? Aí você tem a galera aí que sobe, né? Subidos, né? E todo esse volume, essa massa de pessoas que falam que fazem esse trabalho, que na verdade elas fazem com o que tem na mão. Eu acho que a diferença das capacitações que a gente faz na Tris Academy e antes disso que a gente já fazia na Tris Estratégia, é realmente repensar essa parte estratégica do negócio do cliente. Então, eu tenho que entender o que para ele é mais vantajoso. É mais vantajoso para ele vender na loja física? Às vezes é. Né? Então, essa coisa da banalização do digital que está acontecendo, para mim é uma banalização. Hoje, né, eu também sou consultora de inovação como você, a gente sabe da importância da gente evoluir quanto à digitalização e a transformação digital dos negócios, mas nem tudo é para todo mundo. A gente precisa entender dos impactos de logística, desses custos, o quanto que esses custos impactam na operação do cliente. E simplesmente entra uma pessoa dessa que sabe de ferramenta hoje, é um conhecimento muito cru, saber a ferramenta só. Então, quando você só sabe a ferramenta, o cliente vai falar, eu quero aumentar o número de vendas no meu e-commerce. Só que você vai ver que se você fizer aquele investimento no e-commerce, você não vai conseguir um retorno sobre aquele investimento plausível, né? Eu sempre dei o exemplo na sala de aula, por exemplo, de uma fábrica de lacinhos de cachorro. Então, custava uns 50 lacinhos de cachorro. Eu não vou conseguir fazer um ROI, um retorno sobre investimento plausível com os 50. Eu preciso construir um modelo de negócio que seja razoável, que uma venda possa compor o meu retorno sobre investimento. E muitas vezes isso impacta a gente discutir o modelo de negócio do cliente. E aí eu venho a fazer até um recorte sobre isso. Muitos clientes, né, e esses clientes eu não atendo mais. A gente tirou da nossa régua é uma das perguntas que a gente faz. Eu provoco o cliente a me dizer se ele deixa ou não deixa eu discutir o modelo de negócio dele, porque o trabalho de performance tem tudo a ver com o modelo de negócio que ele aplica. E hoje, infelizmente, são pouquíssimos profissionais que têm essa capacidade, simplesmente fazem esse tráfego. E por isso que eu não acho que o trabalho seja igual. E esse tráfego vai fazer o quê? O que o cliente pediu. E o que o cliente pediu, gente, não sei se vocês já leram O Monge Executivo,
Mas não é tudo que a pessoa pede que é o que ela precisa. E eu acho que esse é o meu lugar, né? Esse é o meu papel como profissional. Ninguém vai lá discutir com um médico. Você vai no médico, o médico fala, vou tomar esse remédio. Vai falar, eu acho que esse remédio não vai ser bom para mim, eu vou tomar esse outro aqui. Isso não acontece. Por que tem acontecido na minha profissão? Então, eu sou um pouco resistente a esse tipo de atuação por parte de um cliente. A gente discute e eu tento atuar sempre com processo de consultoria nesse sentido. Então, eu acho que essa banalização do digital criou movimentos muito ruins na formação desses profissionais que acham que qualquer um pode fazer. Eu acho que criou uma dor muito grande nos anunciantes, de um modo geral, porque o sentimento é de que não funciona. Então, a gente tem visto cada vez mais pessoas decepcionadas, achando que é uma grande... Panfletagem digital. Mas é uma panfletagem digital. E que realmente, às vezes, não vai fomentar o crescimento do negócio, porque a via que o cliente, às vezes, percebe que poderia ser, quando você é um especialista, você consegue olhar e falar, olha, o e-commerce não é para você, você é do lacinho de cachorro. E tá tudo bem. Vamos pensar, por exemplo, criar uma estratégia de pet shops, vamos vender para pet shops, vamos fazer uma estratégia de B2B, e aí a gente trabalhar a parte de performance para construir um negócio mais rentável e sustentável. Eu acho que esse é o grande ponto, e essa é a grande diferença. Perfeito. Posso entrar na polêmica? Você começou falando do movimento de tráfego pago. E o que vocês acham do termo tráfego pago? Eu acho que é um termo limitante, na minha opinião. Porque, primeiro que tráfego é um dos objetivos de campanha que a gente tem. E aí, mas o que você entende? Outro dia a gente perguntou para um estagiário, ele está no primeiro período de faculdade, sobre... Você entende o que é tráfego pago? O que você acha que é? É porque te leva de um lugar para o outro. E a gente está pagando para isso. Eu posso sair do perfil do Instagram e ir pro WhatsApp. Tá sendo um tráfego pago. Tá, mas não é só isso, né? Porque tudo que envolve mídias pagas não é só tráfego. A gente tem campanha de engajamento, a gente tem campanha de alcance, de reconhecimento de marca, de conversão. Existem esses objetivos por um motivo, né? Que é a otimização da plataforma. Então, eu entendo que talvez foi um jeito de deixar palpável, né? Então, vou passar um pano para isso, porque também eu lembro muito das pessoas falando, você trabalha com o quê? Eu trabalho com mídia performance. E a pessoa fica viajando com uma bailarina girando, fazendo uma grande performance. Pensando na Rebeca Andrade. Pensando nas piruetas de Rebeca Andrade. Então, assim, também eu entendo que é difícil deixar palpável mídia performance, né? Mas resumiu num tráfego pago, mas também acho que é muito limitante, assim, porque primeiro que já... veio o termo com essa banalização que a Su comentou, então, de que qualquer um pode fazer. E assim, vamos falar, mexer em ferramenta, qualquer um aprende mesmo. Só que a ferramenta é só uma ferramenta, gente. A ferramenta é só uma ferramenta. Você não adianta nada você saber mexer num alicate se você não souber em que você pode encostar o alicate, como que você pode usar o alicate e tudo mais. Então, trabalhar com mídia, trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação, você tem que saber o que você vai comunicar, para quem que você vai comunicar. Não é só filtro da ferramenta, não é só... Enfim, tem uma infinidade de... É muito mais profundo do que só você falar que você pode simplesmente atingir X pessoas por R$1,50, por R$9, que seja. Então, eu acho que é uma coisa muito limitante. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu perfeitamente. Tá? Eu vou ser até mais técnica no sentido da etimologia da palavra e de onde veio o termo tráfego pago. Tráfego pago é a métrica que a gente olha dentro das ferramentas de Web Analytics para pontuar a origem do tráfego de um site. Então, quando o Mari pontuou que tráfego é apenas um tipo de campanha, porque dentro da ferramenta você tem uma otimização para aumentar esse número, tá? E, na verdade, quando a gente... Eu gosto de olhar sempre o todo, né? De fora para dentro, sempre numa visão muito holística. A gente tem que pensar que tem gestão, né? Estratégia empresarial, depois a gente tem marketing, depois a gente tem comunicação, depois a gente tem mídia dentro de comunicação, e dentro de mídia a gente tem mídia paga. E dentro de mídia paga, eu tenho mídia paga digital. E dentro da mídia paga digital tem as plataformas. E dentro das plataformas, eu tenho esses posicionamentos, eu tenho essas
essas otimizações. Então, é muito importante olhar esse olhar holístico, porque é difícil você fazer o inverso. Se eu não sei esse todo, chegar ali. Por quê? Às vezes a empresa tem uma posição estratégica que não condiz a ela estar no TikTok, tudo bem. E aí, se você não tem essa visão holística, você vai lá e toma essa decisão de fazer, às vezes, um investimento em TikTok, não vai ter resultado, porque não tem nem estrutura empresarial, não tem nem abertura estratégica de negócio. Então, eu acho que a banalização é nesse sentido. Eu acho que falta técnico, falta esse conhecimento, essa bagagem técnica, que muitas vezes a academia é que consegue dar, e eu não tô aqui, quando eu falo academia, eu não tô falando, gente, só de faculdade, eu tô falando sobre ler mesmo. Acho que é uma galera que lê muito pouco, que vive muito de vídeos de 45 segundos de internet. E quem lê também, né, Su? Às vezes até lê, mas tá lendo quem? O quem? Tá lendo o quê? Tá lendo o quê? Qual que é a referência? Perfeito. E às vezes pegar assim, né, às vezes você pensar que tudo bem, é um anúncio que você vai fazer e é uma peça que vai aparecer em segundos. A importância da semiótica, né? Então, assim, a importância de você entender arquétipo, a importância de você entender etimologias, a importância de você entender público, a importância de você entender linguagens. E isso você não aprende com um curso online, desculpa. Você não vai aprender isso com um curso online. Você vai aprender com anos sentado na cadeira, ouvindo psicologia do consumidor, ouvindo marketing, psicologia de um modo geral, porque você vai estudar todas as escolas. E toda essa bagagem, gente, ela fomenta muito. Então, assim, eu vejo muito jornalista hoje se posicionando no digital. Eu sempre falo para eles, estuda marketing, estuda psicologia. Porque quem estudou publicidade, a gente viu um pouco mais. E eu tenho uma coisa que me incomoda muito, é de falta entendimento de que digital é mídia. E para mim é a mesma coisa de antes, quando eu comprava TV e eu fazia pesquisa Marplan. Então, a minha cabeça no digital, ela não é diferente da minha cabeça como era mídia offline. Essa bagagem também é muito diferente. Quantos profissionais foram mídia off antes de ser mídia on? Muito poucos, né? Muito poucos. A Mari teve essa sorte, ela foi, né, começou a carreira dela como... Uma das primeiras experiências foi comigo, como minha mídia, como mídia off. E hoje existe uma leitura burra de que, por exemplo, o mais importante é você ter alcance e que é ruim você ter frequência. Cara, sendo que qualquer livro de comunicação, quando você vai fundamentar a mídia, você fala o quê? Comunicação é constância e frequência. Como é que frequência é uma coisa ruim? Então, além de tudo, estão conceituando errado. Porque como é que você vai gravar uma marca que aparece para você uma vez no mês? Exatamente. Inclusive, as diretrizes de mídia era assim, a frequência 1 nunca é ideal. E por que o digital vende que é 1? Exatamente. Porque agora virou uma grande barganha panfletária, sabe? A coisa de quanto mais pessoas eu alcançar. Não, eu tenho que alcançar as pessoas e eu tenho que fazer parte do subconsciente dessa pessoa para ela ajudar na tomada de decisão. Agora, aquela primeira impressão tem que fazer a pessoa comprar. Que é isso? Claro que ela não vai comprar, ela sabe lá que marca que é essa. Como é que você quer vender um negócio se você nem se apresentou? Então, eu acho que existe um erro que nasce... da fundamentação mesmo, e outra né? coisa também, acho que topo, meio, fundo de funil vai ser assim, topo uma semana, meio na outra, fundo na outra, né? Ou que vai rodar simultaneamente, que vai otimizando ali. Calma, gente, não é assim, né? É aquilo que você trouxe de bagagem. E uma coisa também que eu queria... Vou falar uma polêmica aqui, posso? Fala Polêmica. Sabe o que é muito interessante? Su vai concordar comigo, eu acho, né? Eu espero, Senhor. Que é o seguinte, se você não tiver esse conhecimento, essa bagagem, você fica vendido quando um técnico que está te atendendo no suporte de uma ferramenta vira para você e fala, então, estou observando aqui na sua campanha que a performance está baixa porque a sua frequência está muito alta. Tá, frequência, você está falando da frequência da campanha, frequência do anúncio, porque existe diferença, porque você também precisa ver qual conjunto de anúncios está com a frequência mais alta. Tá, mas o que é alto para você? Não, tá, a frequência é 4, 6, né? A frequência é 6. Falei, não, mas eu quero essa frequência, é essa frequência que eu quero. E se a pessoa não tem essa bagagem profissional, assim como você está pontuando brilhantemente, fica vendido. Fala, não, porque fulano da ferramenta tal falou que essa frequência é ruim, então eu não posso, porque agora, então, frequência boa para mim vai ser frequência 2, 3. E aí, uma questão que a gente esquece, a ferramenta ela também quer ganhar dinheiro. Lógico. Se tiver gente
né, com essa frequência mais alta, trabalhando esse público desse jeito, a ferramenta é obrigada a entregar. Ela não vai ter como entregar. É uma coisa que a gente discute muito com os nossos clientes, porque eu quero malhar um determinado público, eu não quero malhar todo mundo, eu quero pegar aquelas pessoas, quando eu falo malhar, gente, é impactar com frequência. Eu quero que essas pessoas passem na rua e vejam um outdoor do meu cliente e eles reconheçam, nossa, é aquela marca lá. Inclusive, a importância da mídia omnichannel, né? A mídia omnichannel hoje, para mim, é uma das coisas que as marcas mais estão pecando. Porque como, eu não consigo ver o resultado do outdoor. Você não vê o resultado do outdoor pelo outdoor, mas isso vai impactar positivamente, né? Então, a gente estava falando de TikTok, o TikTok está fazendo um investimento gigantesco de unir pela mídia online, a gente começar a fazer out of home, né? Então, olha que coisa incrível que... Você vai configurar no Ads Manager e vai aparecer não só no digital, mas também no outdoor. Exato. Né? Então, assim, poxa, a gente está super comemorando, né, esses testes que já estão rolando do TikTok nisso, eles estão fazendo parcerias aí lá né? fora e logo querem trazer para o Brasil. Então, por exemplo, todas essas mudanças, quanto menos você souber de mídia, desculpa, menos sucesso você vai ter mesmo. Então, assim, se você que está ouvindo isso aqui, você não estudou mídia, estude mídia, vai ler livro de planejamento de mídia, vai entender o que é impacto, vai entender o que é universo. Pô, às vezes eu dou aula para pessoas que já falam, eu sei, aí eu falo universo. A pessoa, o que é universo? Como é que você não sabe? Tipo, é uma disciplina básica dentro de mídia, você saber o que é um universo, você saber o que é um segmento, você saber essas diferentes linguagens técnicas e muitas vezes discutir essas linguagens com o cliente. Então, o seu universo, se você é uma pós-graduação, vou dar um exemplo, eu sempre dou assim a todos nós aqui formados da FGV, a FGV, por exemplo, não é qualquer pessoa que tem 25 pau para pagar uma pós da FGV. E ela é presencial, então tem que morar numa região onde a pessoa consiga vir uma vez por semana, 2 vezes por semana ou no sábado para fazer presencialmente. Então, o meu universo ele não é tão grande. Uhum. Então, alcance não vai importar. Eu preciso fazer com que essas pessoas entendam a relevância daquela instituição e daquele nome ali. E aí, construir em cima disso as personas, né? Uhum. Então, é o universo e depois segmento, e depois de segmento, as personas dentro do segmento. E muitas vezes, o que você quer fazer? Você quer fazer uma coisa geral, generalizada, e às vezes, no detalhe, você pega uma pessoa, por exemplo, lavar um currículo. Ninguém fala disso, mas às vezes você tem um FGV ali para lavar um currículo, porque a sua faculdade vai falir, porque a sua faculdade que você fez a graduação é uma faculdade que talvez não é tão legal, não tem um renome, não foi numa universidade federal, foi uma faculdade que não tem tanto prestígio, você vai... E, inclusive, é um público excelente para esse tipo de estratégia. Então, muitas vezes, quando você não olha um negócio como um todo, você erra, inclusive, nesse tipo de estratégia dentro do digital. Perfeito. Eu queria só dar uma dica para a gente fechar essa pauta. Que, inclusive, a Globo tem feito um trabalho excelente nisso, porque a Globo tem se reinventado, ela precisou se reinventar, né, como uma grande emissora aí, principalmente para o digital, e a Globo criou um curso de mídia. Um curso de mídia para você entender tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo que é relativo à mídia off, como que se calcula, como que... Gente, maravilhoso. Inclusive, eu, que já trabalho com isso há 10 anos, estou fazendo para revisitar esses conceitos e também entender como que eles estão fazendo. Então, eles estão fazendo um mashup de tudo, né? De o que você aprende na academia, com profissionais, são os profissionais da própria Globo que ensinam isso. É apresentado por algumas personalidades, como Fábio Porchat, eu acho que é Patrícia Poeta também, não sei, não vou lembrar agora. E é de graça, é só você se cadastrar. Ó, aqui, propaganda Globo, plim, plim. É só você patrocina a gente. Patrocina a gente. É só você se cadastrar e você consegue fazer isso de graça. E ainda tem testes para você testar seu conhecimento, para ver se você vai avançar de fase ou não. Então, vamos revisitar essa aula aqui para você aprender melhor. E, cara, tá incrível, tá gostoso de fazer, porque é meio gamificado ainda. Enfim, gente, tá aí na internet pra você fazer, pra você estudar, pra você se aprofundar. Por favor, não fique no raso. Por favor, não abrace um guru e ache que ele vai te levar. O guru não é o tapete do Aladim que vai te levar pro mundo das maravilhas. Por favor, não é. Não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil. Quem dera. Quem dera. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que cada negócio é um negócio e eu acho que essa coisa rasa é o que vai diferenciar nos próximos tempos, porque as pessoas estão começando a acordar já.
são as grandes bolhas que a gente viu. Eu já vivi outras bolhas, né? A gente já viu outras bolhas. O Instagram foi uma grande bolha, né? Conteúdo para Instagram agora estourou um pouco essa bolha. Cada vez mais, não quero mais fazer. Você vê um monte de profissional falando que desistiu de fazer, que não quer mais atuar com isso. Você vê os social medias cada vez mais não querendo mais fazer isso. E você vê áreas que são muito importantes na internet não sendo abraçadas, como a parte de SEO, quando a parte de automação e construção de regras de relacionamento, de CRM, que dão muito resultado. Então, eu acho que o digital ele é muito amplo e acho que as pessoas, por ficarem com o pezinho, estão deixando de explorar um oceano azul. A gente faz um trabalho muito forte também nessa área de automação de marketing e acho que é uma coisa que as empresas estão começando a entender a importância agora, principalmente pelos cases que a gente vem tendo das grandes techs, sabe? Então, essas empresas que crescem muito rapidamente, né? E aí agora tá a moda do growth hack, né? Que eu adoro, assim, Os Travis Larrys. Travis Larrys, né? E o growth hack nada mais é do que a gente já fazia, né? E justamente você pensar um pouquinho mais nessa visão holística e o que poderia dar resultado mais rápido dentro dessa iniciativa, independente de qual meio que é. Então, acho que é muito importante isso. Às vezes, o growth hack envolve um trabalho de prospecção ativa, simplesmente ligando para os clientes que estão encarteirados. Às vezes o growth é isso, que é o que vai gerar um negócio mais rápido. E as pessoas vendem na internet assim, como se tudo fosse muito... né? Aí coloca um capuz preto na cabeça. E aí fala, olha, fica até o fim do vídeo, porque você vai ver um hack que vai mudar o seu negócio. E isso é muito... vai morrer se você não fizer ver isso. esse vídeo até o final, o seu negócio vai morrer. E aí é muito... muito performático, E aí né? olha assim pra câmera, sabe? E eu acho que é uma coisa que dá um pavor até pro empresário. É muito difícil ter saúde mental, sabe? E às vezes as pessoas estão se desconectando e estão esquecendo o seu negócio, estão desistindo de empreender. Porque tem que ter saúde mental, é difícil nesse ambiente tóxico, nesse Chernobyl. Meninas, vamos falar... No preâmbulo que eu fiz, eu comentei sobre o crescimento expressivo que o TikTok teve. Né? Então, falei dos 20% de crescimento no último ano. Falei de 60% da população acima de 18 anos estar no TikTok. E o TikTok ainda é muito tido como uma ferramenta voltada para o público jovem. Ainda que os dados mostrem o diferente. Né? Indiscutivelmente, o TikTok tem lançado inúmeras tendências dentro do universo de mídias sociais. Né? Eu queria que vocês comentassem isso, né? Até ressaltando que a Mari é uma das primeiras profissionais do mundo a ter a certificação de Media Buying Professional do TikTok. Então, eu queria entender um pouco como que essas transformações do TikTok influenciam a produção de conteúdo e influenciam toda a parte de gestão de mídia digital. Olha, primeira coisa assim que eu acho que o TikTok chegou e deu uma acalmada, assim, era para acalmar, né? Mas as pessoas ficam mais resistentes do que abertas. É que o TikTok é uma grande oportunidade de você exercer o seguinte: o feito é melhor que o perfeito. Então, inclusive, o que funciona melhor na plataforma são coisas mais orgânicas. Eu acho que as pessoas cansaram um pouco de ver tudo isso muito produzido. É claro que a gente gosta, né, de ver, às vezes, uma influenciadora, né, eu, mulher, posso falar como uma consumidora de mídias sociais, eu gosto de ver coisas bonitas também. Gosto de ver uma estética legal. Me inspiro. Minha maquiagem, inclusive, belíssima, foi porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Belíssima é por minha conta, tá, galera? Mas eu acho que isso, o orgânico, o que viralizou ali, né, muito, o que entrega muito, é o seu jeitinho de ser, que te conecta com pessoas reais. Então, assim, inclusive levando para o âmbito das marcas, é até uma forma positiva de você pessoalizar a marca, de uma forma mais leve, né? Então, eu acho que o TikTok ele chegou para facilitar um pouco o nosso trabalho nisso, né? Inclusive, o Instagram colaborou um pouco com isso, mas o TikTok eu acho que um pouco mais nesse sentido de produzir vídeos pelo celular, editar pelo CapCut. O CapCut, não sei se vocês sabem, né? O CapCut é da ByteDance, é do TikTok. Então, ele já pluga ali com o TikTok
para facilitar a vida de quem está produzindo conteúdo. Uma outra coisa também que é muito interessante no TikTok é que ali, é claro que existem influenciadores, mas todo mundo é creator. Então, você pode abrir a plataforma e ver que tem pessoas ali que estão produzindo conteúdo de, gente, ó, tô aqui no dia a dia da minha casa, tô reformando aqui essa parede, então comprei cimento, comprei isso. Tem uma influenciadora maravilhosa que é uma roceira, que ela cria conteúdo na roça dela, matando galinha e tudo mais. E ela virou uma criadora de conteúdo que ganhou, inclusive, visibilidade pelas marcas. Então, inclusive, as marcas já estão acessando esse tipo de conteúdo que quebra um pouco esse padrão, sabe? Então, acho que o TikTok ele chegou para facilitar um pouco essa vida de criação de conteúdo, para você ser mais orgânico, para você se conectar com as comunidades que fazem sentido para o seu conteúdo e não simplesmente entregar a qualquer custo. E uma coisa que é importante também lembrar é que o TikTok não é uma rede social, ela é uma plataforma de entretenimento, né? Então, o TikTok, a gente pode fazer um paralelo dele, não com o Instagram, mas com o YouTube, né? É muito mais próximo do YouTube do que do Instagram, apesar das pessoas terem um pouco essa visão. E sobre a gestão de mídias, né? Foi isso que você perguntou? Me lembra aí. Sim, também. Isso. Gestão de mídias. O TikTok, quando ele veio para o Brasil, assim, a gente logo entrou na plataforma, assim, eu não vou saber se foi no dia 0, porque não tenho essa informação mesmo, mas foi muito no início, eu ainda recebia e-mails em mandarim, a plataforma estava bem ainda inicial, né? E, para falar muita verdade, um pouco daquilo que a gente estava conversando, não existe tanta diferença assim entre o ferramental, né? Então, eles já vieram com uma proposta de ter uma plataforma de uma utilização muito próxima das outras, mas... Talvez até para facilitar a adesão de profissionais de mídia. Exatamente. Então, a gente tem ali os objetivos de alcance, de tráfego, de engajamento, e depois eles foram adicionando algumas coisas mais, né? Mas facilita a nossa vida como profissional de mídia, porque ele integra fácil, né, com outras plataformas de e-commerce, plataformas de analytics, de tag manager. E sobre a gestão de mídia ali, ele só é diferente porque quando você configura ali um público, na nossa expertise que a gente adquiriu ao longo dos anos, o caminho ali é você não ir pelo óbvio, pelos filtros. Então, assim, você tem vários filtros, né? Aí eu até lembro de quando chegou o TikTok, eu perguntando, você já testou o TikTok? Eu testei, mas não gostei muito daqueles filtros, não. Porque os filtros não eram muito parecidos com Meta Ads, por exemplo, né? Que já era muito mais completo, né? Então, mas os filtros continuam ali os mesmos. Mas como que funciona a plataforma? Então, isso é um desafio porque você também precisa entender um pouquinho da lógica do TikTok. Então, a lógica do TikTok é um pouquinho diferente do Instagram, por exemplo. Porque lá não é pelo número de seguidores, não é o engajamento que conta, é o interesse, é você mostrar para a plataforma aquilo que você está consumindo, para ela ir te entendendo, leva um tempinho para ela te entender, porque primeiro ela entrega o aleatório e o que você consumir, depois ela vai te entregando direito, né? Você vai personalizando seus gostos aos poucos. Por isso que ela te prende, né? Porque ela só vai mostrando o que você gosta. Né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que tem uma questão, né? Eu sempre cito que existe um ditado em inglês que fala the winners take all, que o brasileiro, da melhor forma, traduziu para quem chega primeiro bebe água limpa. Né? E eu sinto muito isso, e eu acho que é extremamente prejudicial para o mercado de publicidade entender o TikTok como uma rede social para adolescente, porque os anunciantes têm perdido uma excelente oportunidade de estar presente numa plataforma na qual existem poucos anunciantes ainda. Então, que ele consegue ter um custo-benefício e que consegue entrar com custos muito inferiores a outras plataformas. E aí, pessoal, uma questão que eu comentei, né, a gente falou sobre até o protagonismo da atriz em relação a essa atuação do TikTok, e eu falo por alguns dados, né, que a gente tem
que a Tris foi uma das primeiras agências a anunciar na plataforma, que tem um primeiro case no segmento de educação publicado pelo TikTok, que vocês ganharam em 2023 o primeiro Immersion Day do TikTok Brasil, que vocês testaram um TTCX no lançamento do programa, que testaram a criação de criação de públicos com múltiplos IDs, e que testaram o Critify como uma ferramenta de inteligência artificial, né? Que foi Só um utilizada. pouquinho de coisa, graças a Deus. E além disso, tem a figura da Mari como uma das primeiras profissionais do Brasil e do mundo, né? A terem a certificação de Media Buying Professional. Então, aí fica a dica para o telespectador que não perca tempo para fazer a experimentação do TikTok. E se de fato você estiver procurando especialistas, a gente tem 2 especialistas aqui à frente, né? 2 especialistas não, perdão. Tem um time de especialistas aqui à frente. Uma coisa que eu acho interessante, assim, do TikTok, primeiro a gente não precisa de muito dinheiro para distribuir o nosso conteúdo, tá? Eu acho isso muito legal. Dentre os clientes, né, que nós tivemos ali no TikTok, poucos foram os que não tiveram o sucesso esperado, né? Porque existe isso também, do sucesso esperado e do que realmente acontece. Porque são muitas variáveis, né? Então, eu estava até lembrando aqui de um podcast que eu ouvi esses dias, de que, ouvindo cases de pequenas empresas, pequenos empreendedores, que foram, inclusive, convidados pelo próprio TikTok para participar do podcast deles, né? Foi um podcast do próprio TikTok. Então, eu estava ouvindo a experiência e eles trouxeram algumas palavras que são cruciais para o digital, mas que para o TikTok é mais ainda. Primeiro, você precisa testar, né? Aqui o nosso trabalho é teste, o tempo inteiro, né? Segundo, às vezes a pessoa, um dos testemunhos, né? Eu vou usar a palavra testemunho, foi o seguinte: nossa, eu fiz um vídeo no CapCut, coloquei um monte de coisa lá, assim, né? Eu fiquei com vergonha porque eu achei que o vídeo estava meio ruim, aí eu não tinha coragem de colocar no Instagram, eu coloquei no TikTok. E viralizou, e vendeu os meus produtos, começou a chegar a gente, era um bar, né, e começou a chegar a gente assim, meu Deus, não, eu vi no TikTok, eu quero comemorar o aniversário da minha mãe aqui, e que não sei o quê, nananana. Então, ele testou e deu certo. O imperfeito lá, que ele achou que ele tava com vergonha de postar no Instagram, foi o que ajudou ele a viralizar no TikTok. Eu acho que tem um ponto nisso que a Mari tá falando, assim, eu até anotei aqui para lembrar, que, assim, a proximidade que a ferramenta traz com as pessoas, né? Eu me lembro muito dessa... de um network que a gente fez, até na antiga agência que eu fui sócia, que a gente trouxe uma galera da FBIS, não sei se você lembra disso, para palestrar sobre os desafios de se conectar com diferentes públicos, né? E uma empresa gigante, como é que era para eles, por exemplo, a ser assertivo na linguagem. E eles falaram que eles tinham um programa lá que faziam as pessoas, porque, vamos pensar, uma agência grande, a galera tá lá na Faria Lima, né? Então, ele não vai saber o que é a vida de uma dona de casa, do sertão, sei lá de onde. Então, eles faziam essas pessoas irem lá. E aí, eles começavam a ver que a comunicação estava totalmente distante dessas pessoas. E hoje, a gente se esquece, mas as pessoas ainda querem comunicação para se sentirem abraçadas. Nós passamos um tempo, Rubens, eu acho que você vai se lembrar que no nosso planejamento a gente fala muito do aspiracional, né? E hoje a gente não vive o aspiracional, a gente vive muito o me vejo aqui, né? Eu quero ser aceito aqui. Eu acho que mudou um pouco e eu acho que isso é muito importante para as marcas entenderem. Por isso que é tão importante as marcas conseguirem construir sua autenticidade comunicacional. E essa autenticidade não é branding só. E quando eu falo brand, gente, não é brand no brand que se é praticado hoje no Brasil, que é um brand visual só. A sua identidade visual é isso aqui, é bonitinho, tem essas cores, essas fontes. A gente tem que entender que branding é muito maior. É uma construção global de linguagem. A gente está falando se a marca é mais solta, se a marca é mais conectada, se você vai ter um porta-voz, se você vai ter um porta-voz digital, se você pode brincar, se você pode ser dinâmico. E as marcas, elas têm muita dificuldade, né? Porque tem um gestor que às vezes não quer, não pode usar emoji.
Poxa, mas você está querendo entrar dentro de um meio onde aquele meio opera daquele jeito. Então, você tem que ter uma marca maleável para estar nesses lugares, que é o que eu falei. Se você não tem essa maleabilidade, essa flexibilidade, se você não tem essa flexibilidade, você não vai conseguir o resultado no TikTok, por exemplo. Porque você tem que desapegar do brand quando a gente fala do TikTok e se apegar ao brand de linguagem. Ou seja, essa realmente parece a marca tal falando. E desapegar ao ponto de tornar o seu conteúdo comunidade. Então, o que é isso? Eu quero, sim, um conteúdo da Mariana, que é consumidora da minha marca, no meu TikTok. Porque ela está falando com uma propriedade que eu posso pagar qualquer um para falar, mas não vai ter a mesma propriedade. Perfeito. Então, essa desconstrução da fama, eu acho que o TikTok faz muito isso. Você tem a desconstrução, por isso que eles não usam o termo influencer, eles usam o termo creators. Porque não importa se você tem 1 milhão de seguidores, importa a autenticidade com que você produz o seu conteúdo. Perfeito. E o seu conteúdo viraliza não porque você tem vários seguidores, mas porque aquele conteúdo é autêntico, tem uma linguagem própria, ele chega às pessoas, conecta as pessoas se sentem parte daquilo, se sentem representados por aquele conteúdo. Então, nesse sentido, o TikTok, e aí o TikTok vende muito esse termo, a produção de conteúdo TikTok First. E o que é um conteúdo TikTok First? É com essas características que eu falei agora. Senso de autenticidade, né? Um conteúdo autêntico, que traz as pessoas como uma comunidade, que não é perfeitinho esteticamente, que é muito mais preocupado no como é dito do que como foi gravado, que aparelho que se a câmera é muito boa, se a edição é muito boa. Então, isso desconstrói muito todo aquele senso de superprodução que a gente via na publicidade, né? E isso é muito desafiador para todos nós. E eu vou me incluir, porque é desafiador, porque a nossa mentalidade primeiro vamos fazer um VT que vai para a TV, e depois a gente adapta. Não é isso. E aí, o mais interessante que a gente tem visto nos nossos testes, principalmente com cases nacionais, é que quando a gente faz conteúdo TikTok First, este conteúdo que é TikTok First, ele funciona muito bem nos Shorts do YouTube, ele funciona muito bem no Reels do Instagram, tanto orgânico quanto em mídia paga, né? Então, a gente vai vendo que isso está mudando a percepção de mercado. Quem evoluir nisso, quem conseguir fazer essa girada mais rápido, vai beber água limpa, como você mesmo disse. Só que essa girada realmente vem de estrutura da empresa, de perceber a necessidade dessa construção e essa necessidade de desapego. Perfeito. E esse desapego é uma luta que a gente sofre muito, Perfeito. Né? Porque todo mundo é muito apegado na coisa do brand, de ser Sim. alguém com essa cara, com esse jeito de falar, né? E a gente não pode mais Perfeito. Ter esse apego hoje. A gente percebe claramente essa situação. Recentemente, o Luciano Huck fez uma publicação nas redes sociais dele, só deixando claro, assim, a gente está falando, no caso do Luciano Huck, estou falando talvez da equipe de produção mais bem estruturada do Brasil. E Luciano Huck fez um vídeo segurando o microfone de lapela. Então a gente observa que ele tenta incorporar uma linguagem Sim. que é uma linguagem típica no TikTok. Né? E aí, Sueli, você comentou sobre experiência, você comentou sobre identidade de marca, e eu acho que uma questão muito interessante, eu trabalho com digital desde 2006, mais ou menos. E eu lembro, nessa história, de conversar sobre muitas novas tendências e plataformas que surgiam. Lembro que a gente fomentou muito a entrada no Orkut na época. Eu lembro, como se fosse hoje, de falar com uma cliente assim, gente, é bom a gente inaugurar a presença numa nova rede social que está surgindo, o Facebook. Então, eu lembro isso muito claramente. Sim. Twitter, então, né? O Twitter Pelo Black Bell. Quem não tweetou pelo Black Bell? Exato. Os dinossauros, os bracinhos dos dinossauros, tweetando com o Black Bell. Então, essa movimentação, até a experiência no Second Life a gente fez à época. Então, a gente observa muita tendência. A gente fez chat rolete, né? Gente, vocês são velhos. Somos. Mandava e-mail via local web. Então, essa movimentação a gente acompanhou por muito tempo. E eu acho que a grande questão, que vocês também falaram, sobre diversificação, sobre construção de identidade, é a gente não construir castelo em cima de areia. Né? Então, o TikTok, ele definitivamente entra num contexto de plataformas ou de rede social para
inaugurar novos formatos e novos modelos, novas formas de fazer propaganda, de compra de mídia, novas formas de produção de conteúdo. Então, ele incorpora muito a toda a nossa estratégia. Mas eu acho que a diversidade, em termos de composição de mídia, então, em termos de mix de plataforma, continua sendo um fator muito importante, Sim. né, dentro da construção do digital. E eu queria trazer um gancho aqui que eu anotei aqui para falar, é que sem dúvida alguma, tá? O TikTok, eu falo isso sem dor nenhuma no coração. Mas o TikTok é uma das plataformas que tem o melhor suporte para anunciantes. Tudo isso que você falou, que a gente conseguiu aí, né? Que nós fomos pioneiras, vamos colocar assim. Não vou nem dizer pioneira em tudo, né? Mas que nós somos tester da plataforma. É importante lembrar, gente, nós não somos WMacan. Nós não somos da M9, nós não somos... Ainda não, mas seremos maiores, brincadeira. Amém, né? Que Deus quiser. Mas é muito importante isso, porque, por exemplo, o Immersion Day, que a gente participou, foi a partir de um programa que... Piloto lá na plataforma, né? Eles mandaram um e-mail, se vocês cumprirem esses pré-requisitos aqui... vocês vão concorrer, vocês podem ganhar o Immersion Day. E a gente cumpriu e fomos. Chegamos lá, fomos os primeiros. E era um programa que a agência e o cliente, né? E como foi importante, porque a gente recebeu uma aula de como que funciona o TikTok, como que a gente pode... Personalizada essa aula, tá? Personalizada pro cliente. Pro cliente, com exemplos para o cliente, para o tipo de anúncio que a gente fazia, para o tipo de público que a gente fazia. E isso foi revolucionário no jeito que o cliente passou a olhar o TikTok no orgânico. Então, colocou uns óculos, né? E tirou aquele embaçado, para quem é míope, tem astigmatismo aí, sabe muito bem a clareza que dá, o alívio que dá quando a gente coloca um óculos no rosto. E o cliente falou, opa... Posso fazer isso. Eu posso fazer isso. É possível. Então, eu vou até falar ao cliente, não tem problema nenhum. Foi a Faculdade Multivix. E a Faculdade Multivix desenvolveu um programa de creators dentro com os próprios alunos. Então, hoje, eles conseguem alimentar o TikTok não só com conteúdos... que seriam tradicionais, importantes, né? Publicitários, assim. Mas conteúdos que engajam pessoas que têm interesse em saber como que é o dia a dia de uma faculdade. Então, de lá para cá, né? Que foi em 2023, não tem nem muito tempo, foi 1 ano. Gente, transformou o jeito de Multivix produzir conteúdo pro digital até, tá? Então, assim, a linguagem mais leve, né? A atenção ali para o que está no hype, o que está na trend que cabe no meu negócio. Porque não é toda trend que vai caber no seu negócio. A gente aprendeu ali naquela aula que as trends no TikTok são cíclicas. Então, uma trend que às vezes funcionou, que veio no ano passado, né? Você pode aplicar para o seu negócio esse ano que não tem isso de que vai viralizar ou não. Vou fazer até um convite. Depois vocês vão no @TrisAcademy lá do TikTok. Deixa eu fazer um convite, ó. Um @TrisAcademy. Vocês vão ver uma trend que a gente fez que começou a dar certo agora. Que vocês vão lembrar que é eu sou sei lá o quê, que ficou aquela trend. A gente fez eu sou o Google, eu sou o Instagram. Eu sou o Google. E é claro que, sabe essa trend? E a gente fez e agora que ela tá indo. Olha que loucura, né? E um dos vídeos que mais deu certo pra gente também, absurdo nos nossos testes, era que fonte... Todo mundo é cansado de Monte Serra. A gente tá de saco cheio, porque todo mundo que faz brand põe Monte Serra como fonte. Ninguém aguenta mais Monte Serra. E eu postei um dia no meu stories, a nosso time viu meu stories falando, gente, desculpa, eu odeio Monte Serra. Tô de saco cheio dessa fonte. Porque todo lugar é Monte Serra. O que acontece, gente? Tem tanta fonte no mundo, tem que usar só Monte Serra. E aí, nosso time foi e pegou aquela informação que a gente fez e fez um conteúdo de animação e soltou no TikTok. Era assim, que fonte você pode usar para substituir Monte Serra? Porque não sou só eu que tô de saco cheio de Monte Serra. E foi um dos conteúdos que mais bombou em vídeo. Né? E aí, assim, hashtags também, né? Por exemplo, o BookTok, que inclusive colocou a literatura brasileira em percepção nacional com Machado de Assis, né? Olha esse case incrível. Internacionalmente, globalmente, né? Internacional. E todo mundo assim, meu Deus, você vê que pessoas que nem queriam entrar nessas redes, né? Como a
Fernanda Torres, ela foi e falou assim, vou entrar inspirada, falar o que eu leio, inspirada nesse case dessa americana que começou a ler e começou a compartilhar o que ela estava lendo com a hashtag BookTok e virou um grande sucesso mundial em conteúdo. E ela simplesmente estava lendo ali, ela começou os países com A e quando chegou no B, ela não conseguiu sair do Brasil, porque quando ela descobriu Machado de Assis, ela ficou encantada e não conseguiu mais sair do Brasil. E estourou mundialmente, Machado de Assis começou a ser revendido, olha que loucura. E tem um outro case incrível de TikTok, que é o case da Scala, né? Que inclusive estava num dos eventos que a gente participou no TikTok, que é o TikTok... Como é o nome do evento? O TikTok, que é o que você foi esse ano. Foi o Summit. Tem um evento chamado TikTok For You Summit, eles apresentaram um case da Scala. Esse case é incrível, que a Scala nem tinha presença no TikTok. Daí veio uma mexicana no Brasil, comprou o produto da Scala, passou no cabelo, ficou apaixonada, voltou para os Estados Unidos, que ela mora nos Estados Unidos, fez um conteúdo, falando, gente, eu não sabia o que era ter cabelo cacheado e ter um creme feito para mim. E eu fui no Brasil, eu tô apaixonado por esse produto aqui. E é muito barato, custa sei lá quantos dólares, né? Convertidos, né? Não sei o quê. Esse depoimento dessa mulher viralizou ao ponto deles, na primeira... Tipo assim, começou uma febre de gente internacionalmente buscando a Scala no Brasil. A Scala não tinha operação internacional. E eles tiveram que construir uma operação internacional. E na primeira venda que eles fizeram para o exterior, foram dois containers de Scala para os Estados Unidos na primeira venda. Isso por quê? Porque virou um sucesso, todo mundo queria achar e ia nas lojas procurando para aquele produto. Então, é muito importante entender que a marca, ela tem que ficar atenta. Sim. Porque não é porque você não está lá, que você não está lá. Porque alguém pode te colocar lá. Exato. Verdade. Muito bem colocado. E só dando agora um gancho pro BookTok, que você estava falando antes, né? Em 2021, o BookTok no TikTok fez uma livraria nos Estados Unidos que estava morrendo ser recorde de venda de novo. Né? Porque as pessoas começaram a ir na livraria física, buscar um livro físico, né? Para comprar isso através do BookTok. E hoje já existem livrarias, inclusive no Brasil, que tem a seção na livraria, tipo assim, indicações do TikTok, BookTok, né? Então, olha como que isso revoluciona tudo. Sim. E não a gente está dando aqui exemplos de marcas, de hashtags como BookTok e tudo mais, mas quantas coisas que a gente não vê e revolucionando. Indústria musical. Exato. Indústria audiovisual. Hoje você tem treinamentos em empresas que têm um posicionamento de, como que mobile, filmmaker mobile, né? Então, pessoas que já estão se desenvolvendo a ponto de ter essa prestação de serviço de você ir lá e produzir um vídeo, fazer uma cobertura utilizando o aparelho celular, com edições simples que dão agilidade e, enfim, efeitos incríveis que antes somente super editores fariam, né? Então, assim, não que a pessoa não seja um super editor, porque precisa ser também para dar o efeito, né, esperado, mas, enfim, como que isso tudo tem revolucionado vários mercados também, né, Rubens? Então, assim, tanto a gente vai vendo que em torno do TikTok está nascendo uma coisa que a gente falava muito antigamente, está começando a falar novamente sobre essa coisa da economia criativa, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, aqui no Espírito Santo já tendo um movimento nessa coisa da economia criativa. As empresas precisam entender isso como valor, né? E quando a gente fala economia criativa, é o que Mari falou ali, esse prisma e essa visão da importância que as marcas têm nesse contexto social de construção dessa economia criativa. Então, por quê? Porque a boleira que faz o bolo ali, não sei o quê, ela pode virar um trend e ela pode ser aluna da Multivix. Essa percepção que a gente hoje não tem... sobre a coisa do influencer que está muito errada. O influencer, ele não é só o macro-influencer, porque ele tem milhares de seguidores, que ele vai ser o que dá a melhor resposta para sua marca. É aquele que tem uma autenticidade para passar a informação de uma forma tão verdadeira que você fala, gente, isso é verdade, porque é verdade, né? E eu acho que a gente está vendo isso muito acontecer. Toda vez que você vê uma propaganda hoje com cara de propaganda, você não quer ver a propaganda mais. Então, eu acho que isso, assim, eu como mãe de uma criança de 7 anos, eu percebo que para ela isso é mais gritante ainda, né? Então, ela tem pouquíssima experiência com TV aberta, assiste mais outras coisas, assiste mais os streams,
Mas, recentemente, a gente lá em casa, no domingo de manhã, a gente assiste o Globo Rural. É meu programa de TV aberta preferido desde criança. Curiosidades, né? Maluquices. Até porque eu falo que meu futuro é rural, entendeu? Quando eu envelhecer, minha velhice vai ser na roça, tenho certeza. Vou largar toda a tecnologia, todo esse mundo desesperado e vou viver na paz da roça, trabalhando na roça. Na roça, no ar-condicionado, meu marido brinca. Mas, enfim. E quando a gente fala dessa construção de uma menina de 7 anos assistindo uma TV aberta e ela falar assim, ai, passa isso aí. Né? Porque ela está acostumada com passar isso aí. Uhum. E aí eu falo, não, mas não tem como passar. E aí, às vezes, ela vê alguma coisa, eu não entendi, volta, não volta. E a gente tem que começar a perceber que esse consumo midiático, ele está mudando nas gerações. Perfeito. E não adianta a gente forçar de que a TV vai morrer, né? Que o rádio vai morrer. Eu acho que isso é um conglomerado. Tem muita gente que ainda ouve rádio. Tem gente que ouve rádio hoje pela internet, muito forte, movimento muito forte. Você tem rádios, por exemplo, especializadas em academias. Então, eu acho que hoje, a grande questão que eu acho que o TikTok traz o TikTok é muito omnichannel. A essência do TikTok é muito omnichannel. Porque se você conseguir construir ali um trabalho bem feito, você consegue aplicar no todo midiático. Então, por exemplo, pensar numa campanha que tenha música, me leva às vezes para os streams de música, me leva às vezes mais por um rádio. Eu posso, por exemplo, talvez meu negócio é muito mais voltado ao bem-estar. Eu posso estar em rádios que são vendidas para academias, né? Porque hoje você ainda tem esses subsegmentos que a gente esquece. O rádio não é só você ligar no carro na CBN. Você tem rádios hoje que estão em academias. Então, assim, eu queria contratar a rádio para aparecer na música na academia. Você consegue colocar seu spot dentro de uma academia. Então, assim, eu acho que essa forma de repensar até a forma de construir a campanha, sempre às vezes nascendo por um VT de TV, ou às vezes nascendo de uma peça de outdoor, e a gente pensar agora que a conceituação, ela tem que vir muito mais de uma coisa dinâmica e fluida para atender os diferentes canais de comunicação que a gente tem. E eu acho que é uma coisa importante, porque antes de tudo isso, a comunicação é social. E o TikTok está forçando a gente a pensar nisso. Mais socialmente do que uma coisa muito engessada comercial de tudo, né? Esqueçam a agulha hipodérmica. E se não sabe o que é agulha hipodérmica, leiam a teoria da comunicação. A gente não é mais agulha hipodérmica, não dá pra gente forçar a nossa comunicação, ela tem que ser participativa cada vez mais. Meninas, a gente poderia tranquilamente fazer um podcast de 18 horas, né? Conversando sobre vários assuntos. Eu não queria encerrar o podcast sem fazer uma consideração. A atriz está aqui no nosso segundo episódio. E por que eu fiz questão que a atriz estivesse no segundo episódio? Porque eu acredito muito que a cadeia de valor de uma empresa, ela tem papel fundamental na competitividade dessa empresa e no valor que essa empresa entrega a seus clientes. E assim, com muito orgulho, eu coloco a atriz como um parceiro estratégico da Thinking. Então, assim, nós fazemos diversas relações que, em alguns casos, eu sou cliente da atriz, em outros casos, a atriz é meu cliente. Então, assim, a gente tem muita satisfação pela nossa sinergia, por ter trabalhado durante muito tempo, né? Então, assim, eu tenho muita satisfação em tê-las aqui e, enfim, e ter a atriz como parceira. A gente agradece o convite, assim, como a gente falou, a gente fica feliz, né, de fomentar realmente um conteúdo que seja de valor. A gente espera não ter sido raso, porque a gente não veio aqui com esse propósito, a gente realmente quis aprofundar as discussões, até para ouvir e falar, olha, isso eu não sei, vou pesquisar. Porque eu acho que o conhecimento, ele é assim. E tá tudo bem, gente, se você pesquisar e aprender pela internet. Mas alguém é que tem que puxar esse gancho e obrigado por dar a nós esse protagonismo, né, do microfone, do espaço para falar. Sim. Não que a gente não tenha, mas eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com quem que a gente anda, né? A minha avó falava muito, né? Quem anda com os porcos, farelo come. A gente não pode ser trigo no meio do joio. E eu acho que a gente é colocado o tempo todo dentro de um ambiente onde todo mundo é joio. E a gente tem que começar a falar, a gente não é nenhum alecrim dourado, mas a gente é trigo. Né? Então, eu acho que esse é o ponto
E a gente espera colaborar. A Atriz Academy, ela existe, inclusive, com esse objetivo. Tudo que a gente aprende como Atriz Estratégia, a gente aplica como Atriz Academy, a gente ensina como Atriz Academy, porque a gente não quer um mercado melhor para a Atriz Estratégia, a gente quer um mercado melhor para todo mundo. Eu acho que isso está dentro muito do propósito e daquilo que você falou, né? É Tia Su, eu vou continuar sendo Tia Su, seja na Atriz Academy, seja em todos os outros lugares que as pessoas me chamam para palestrar ou para compartilhar informação. E a gente tem projetos muito legais que eu queria fechar contando. Então, se você, por exemplo, tem iniciativas para ajudar mulheres, pode procurar a gente, né? A gente tem, além do time da Atriz, a estratégia trabalhando como professores da Atriz Academy, nós temos um monte de professores e parceiros que a gente pode levar para fomentar, porque às vezes, por exemplo, tem uma iniciativa que ajuda mulheres boleiras, né? E que precisa ensinar elas a trabalhar o Instagram, a rede social, para elas fazerem o trabalho delas, ali aprender a impulsionar aquele negócio. A gente pode ajudar essas iniciativas, tem esse interesse, que é o Coisa de Mulher dentro da Atriz Estratégia, e a Atriz Academy está aí aberta a atender as necessidades das empresas também, não só com treinamentos, mas também com consultorias e mentorias que a gente costuma fazer, né? Para ajudar os times a evoluírem por outros pontos de vista. Perfeito, obrigado. Eu quero agradecer imensamente o convite também, muito legal participar, é a primeira vez que eu participo de um podcast e me sinto muito honrada, né? Essa semana eu ouvi muito, eu ouvi de uma pessoa essa frase de que a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente senta à mesa, né? Em que mesa que a gente está sentando. E, literalmente, estou numa mesa de gigantes, né? Me sinto honrada, porque é aquilo que eu já ouvi, já repeti para vocês e vou falar para o público. Eu já ouvi também a seguinte frase: não quero que seu capítulo 1 seja o capítulo 10 de outras pessoas. Então, não estou no meu capítulo 1, mas estou muito feliz de estar aqui construindo a minha história, construindo a minha carreira, com pessoas que já estão com tanta experiência bacana, profunda, né? Com pessoas que têm um reconhecimento incrível no mercado, por profissionais grandes também. Então, estou honrada de estar com vocês aqui e me sinto muito honrada também de fazer parte da Atriz e de ter a Atriz como parceira da Thinking. Então, é isso. Obrigada, Obrigado. viu? Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio, tá? Deixo o @Thinking Inovação para quem quiser seguir no Instagram. Deixo @Atriz Estratégia, certo? Sim, e @Atriz Academy. Academy. E você não precisa ser aluno da Atriz Academy para aprender com a gente. Vai lá que tem um monte de conteúdo legal. Tem um monte de conteúdo legal. Pessoal, eu queria agradecer também a nossa equipe de produção. Então, Pedrão, Larissa, Igor, né, que estão presentes aqui. E aproveitando para fechar, já que a gente tem plateia hoje, queria salva de palmas. Yeah! Obrigado. Obrigada, gente.